Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 17 de dezembro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 1 a 17. Começa o Evangelho dizendo a origem do livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O livro do evangelista São Mateus tem o objetivo de apresentar para nós Jesus como aquele que é descendente de Davi e de Abraão, dois personagens importantíssimos para o Antigo Testamento. Abraão é o pai na fé. Abraão foi aquele primeiro escolhido por Deus para ser o pai de uma numerosa descendência, dos filhos de Israel, dos filhos de Deus. Então, Abraão foi o primeiro a ser circuncidado e ele, então, disse que habitaria a terra prometida. E ele saiu de Ur dos caldeus para a terra de Canaã. Foi o primeiro enviado por Deus. E ele é, então, considerado o pai na fé, o modelo para os judeus. Então, Abraão, ele é importantíssimo. E Davi também é o rei dos reis, aquele que foi o rei mais importante do povo da Bíblia. E, segundo o juramento que Deus fez, um descendente de Davi ocuparia seu trono. Então, ao dizer que Jesus é da origem, é descendente de Abraão e de Davi, Mateus quer deixar muito claro que Jesus é o cumprimento da profecia, que Jesus, ele é da descendência daquele que é o Pai na fé. Ou seja, é preciso viver na fé. E também Jesus é descendente de Davi. Então ele é o rei, o verdadeiro rei. Não um rei autoritário no poder da vingança, mas um rei que tem o seu reino, o reino de Deus, o reino da justiça, o reino da paz e do amor. E observamos que como é que essa descendência vai acontecendo. Então, o evangelista registra todos os nomes, os filhos dos filhos, os netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Todas as gerações, desde Abraão até Jesus. E Jesus, ele se torna filho de Abraão e filho de Davi graças a seu pai adotivo José. José que é descendente de Abraão e de Davi. Então, José é um personagem também muito importante, embora ele não seja o pai biológico de Jesus, mas ele é aquele que dá a descendência. Na tradição bíblica e na tradição da cultura do povo de Israel, quem dava o nome e a descendência era o pai. Não importa se era de sangue ou não, mas o importante era o pai. Quando o pai assumia, assumia-se também toda a história, toda a tradição daquele pai, toda a sua herança, né, espiritual, sua herança teológica. Então Jesus, ao ser filho adotivo de José, ele herda o trono de Davi e a descendência de Abraão. Interessante observar que, como naquela época o povo tinha um carinho e um respeito muito grande por seus descendentes. Muitos de nós talvez se lembre dos seus avós ou bisavós, mas raramente alguém se lembra de quem são seus tataravós. E depois deles, ninguém mais lembra quem são. Muito raro, a não ser que seja feita uma longa pesquisa detalhada para se descobrir. E olha que isso era nos tempos modernos. Agora, na época antiga, mais de 2000 anos atrás, eles tinham esse carinho muito grande com os descendentes, porque o descendente, ele herda consigo a herança da fé, da honra, dos valores e do amor da família. Então, nós observamos claramente esse carinho do povo de Israel com seus descendentes. E termina então o evangelista dizendo: Jacó gerou José, o esposo de Maria.
da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe toda a sua família, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.